Olá, amigos da TV Com, está começando o programa TV Com Debate Praia Grande. Lembrando sempre no início do nosso programa, como eu sempre faço, TV Com Debate Praia Grande, você assiste de segunda a sexta-feira aqui no canal 11 da NET, às 10h30 da noite. No início a gente apresentava o nosso programa das 7 às 8 horas da noite, mas depois deu uma pequena mudada, estamos às 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira, tá? Lembrando que segunda, quarta e sexta são programas inéditos, terças e quintas são reprises. Você também pode assistir todos os nossos programas, quantas vezes você quiser e onde você quiser também, através do nosso perfil no facebook.com/tvcomdebate Praia Grande. Lá tem todos os nossos programas, depois de um tempo que ele passa aqui na TV, o nosso programa é colocado lá no nosso perfil, aí você pode assistir e recomendar para os seus amigos os assuntos que você achar interessante por lá também. Você consegue participar do nosso programa mandando sua sugestão crítica, sugestão de pauta, pergunta através do nosso inbox do facebook.com, ok? O endereço está aqui na tela, você entra em contato conosco, participa, faz a sua pergunta e ajuda a gente a produzir o programa. Muito bem, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Conselho Tutelar. Nós vamos conversar exatamente sobre o Conselho Tutelar de Praia Grande. Toda a cidade tem o seu, mas nós vamos falar de Praia Grande. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio Renata Zabel, que é a presidente do Conselho Tutelar de Praia Grande. Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho hoje. E explicar também, né? Tem muita gente, a maioria das pessoas não sabem, né? Tem gente que não sabe que existe Conselho Tutelar. Exato. Tem gente que sabe que existe e não sabe para que serve. Exatamente, é bem por aí. Junto com a Renata, nós temos também Sueli Agrela, que é conselheira tutelar. Tudo bem, Sueli? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindas. E é muito importante a gente poder passar um pouco, né, do nosso trabalho, explicar o que é o Conselho. Maravilha. Bom, começar falando então, né, Renata? O que é o Conselho Tutelar? Na verdade, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção à criança e adolescente, né? É importante hoje a gente passar essa informação para as pessoas, porque as pessoas confundem o Conselho Tutelar como um órgão de investigação e um órgão de punição. O Conselho Tutelar, ele não pune ninguém, ele não investiga ninguém. É um órgão de proteção para a criança de um dia de vida até 11 anos, 29 dias, considerado criança. 12 anos completos até 17 anos e 29 dias, considerado adolescente. E vocês, aí o Conselho Tutelar, ele abrange de um dia de idade até 17. Isso, na verdade, abrange inclusive quando está na barriga da mãe, né? Quando aquela mãe não faz o pré-natal, quando aquela mãe... Vocês têm também esse acompanhamento? Sim, a rede de serviço encaminha pra gente, a USAF encaminha para o Conselho Tutelar, quando aquela mãezinha não está fazendo o pré-natal, quando aquela mãe tem algum problema com droga, encaminha pra gente. Mas mãe jovem, dentro dessa faixa de idade que você colocou? Não necessariamente, mãe mesmo, mãe maiores. Acima de 18 anos? Isso, até mãe 40. Ah, é? E Pensei a gente... que era só relativa não. Porque a a criança está na barriga, né? Então, quando nasce, já precisa de um acompanhamento, né? Porque a gente entende que aquela mãe está sendo negligente já com o bebê dentro da barriga, né, Sueli? A gente atende muito isso. Encaminhado pela USAFA, a gente notifica, conversa, orienta, encaminha para a rede de serviço, quando essa mãe é usuária, a gente consegue encaminhar para o CAPS, né? E tenta passar para essa mãe a importância do pré-natal, porque fazendo um pré-natal, o índice de mortalidade infantil reduz muito, né? E a importância do estado mesmo, dela, né? Dessa criança vir nascer com problemas, né? E a importância do estado, né? Tá grávida, tem uma criança no ventre, exatamente. Vai ficar fazendo loucura aí. E às vezes aquela mãe também tem algum problema, uma sífilis, né? Algum problema, até o HIV, né? E às vezes aquela mãe não quer fazer o pré-natal. E aí o Conselho Tutelar, né? Com a sua atribuição, a gente consegue notificar e fazer essa mãe fazer esse acompanhamento. Né? Tem sido muito positivo, né? A gente tem esse elo aí com as USAFAs, com o hospital, e tem sido muito positivo, tem valido muito a pena. Você falou da atribuição, né? A atribuição, então, do Conselho Tutelar é cuidar da criança do estado da criança e adolescente. Não cuidar da criança, não, né? É zelar pela criança e o adolescente. Sim. Né? Essa é a nossa função, a nível de tudo, a nível de escola, né?
a nível de evasão escolar, aquela criança que é negligenciada pela mãe, pelo pai, aquela criança que é abusada, né? O Conselho Tutelar, ele orienta, ele encaminha. O Conselho Tutelar, ele requisita, ele não executa, né? Quem executa são Ministério Público, por exemplo. A gente encaminha para o Ministério Público. São e as aí autoridades paralelas a vocês. E aí né? o Ministério Público é que vai decidir diante da nossa notícia de fato, daquilo que a gente relatar. Então, isso é o nosso trabalho, né? Uma das atribuições. Tá, você falou das USAFAs, né? Do CAPES. Vocês trabalham em parceria muito grande com todos os... com a rede de atendimento. Com a rede municipal, com o Estado também? Isso, com a rede de serviço. A gente trabalha atrelado, né? Uhum. Normalmente, quando a gente tem um caso... que precisa de uma atenção específica, né? A gente agenda uma reunião de rede para a gente decidir em conjunto, né? Conselho Tutelar, o CREAS, os CRAS do município, o CAPES. O CREAS é o quê? O CREAS é um centro de referência especializado de assistência. Isso. De alta complexibilidade, né? O CRAS, ele já é um centro de referência especializado de baixa complexibilidade, né? Então, o CREAS a gente encaminha quando bullying, violência, abuso, a gente encaminha e tem um atendimento. Abuso, que tipo de sexual. Abuso sexual. Isso, a gente encaminha para aquela família receber um atendimento. Isso. Tá? No CREAS. Aí o atendimento não é feito só com a criança ou adolescente. Aí é feito com a família inteira. Com a família, né? Com a família, isso. Tá, e no CRAS? Então, explica do CRAS. O CRAS é um centro de assistência, né? Na verdade, o CRAS ele vem para ajudar, né? Antes que aconteça aquele problema, tá? Então, muitas vezes a gente tem adolescentes que precisam de um fortalecimento de vínculo com aquela família. Então a gente encaminha, às vezes são famílias que estão em conflito e que, às vezes com uma ajuda de um assistente social, um psicólogo, que vem ali fortalecer, né? Que às vezes o adolescente ele não quer ouvir o pai e a mãe falar. Mas quando vem alguém de fora, que está ali para estar dando assistência, né? Eles fazem uns trabalhos dentro do centro de referência, né? Dentro do CRAS, que ajuda a fortalecer o vínculo da família, né? Do pai, da criança ali junto com a mãe. Então aí começa-se o trabalho. Eles conseguem também encaminhar para fazer um curso, né? Então isso tudo vai envolvendo e aí vai se fortalecendo aquele vínculo. Isso acontece muito. A gente tem trazido muitas famílias aí. Bom, toda criança com problema, Porque às vezes não é só a criança, né? Às vezes o problema Não, eu tô falando, toda criança com problema, eu acho que 99% a raiz está na família. Tá na família. Falta Isso hoje mesmo. em dia, eu foco muito isso quando a gente vai passar informações em palestra, que hoje em dia os valores estão muito invertidos, né? Então, aquele adolescente, ele acha que ele pode tudo. E, na verdade, ele pode, ele tem os direitos, ele tem os deveres. Mas ele também tem o responsável por ele, que é o pai, a mãe. Muitas vezes não tem o pai presente, não tem a mãe presente, mas tem uma tia que é tutora, uma avó que é guardiã, né? Então, o conselho tutelar, quando ele entra, quando não tem aquele responsável legal, quando se diz em uma delegacia, por exemplo, quando nós somos acionadas para buscar um adolescente que cometeu um ato infracional e está na delegacia. E aí o delegado não consegue contato com a família, né? Ou porque ele não passa o endereço, ou porque às vezes a família já cansou, né? Apronta, a família acaba ficando cansada. Então, o conselho tutelar ele é acionado para poder buscar esse adolescente na delegacia e levar esse adolescente para o responsável. As pessoas às vezes aí o adolescente para o delegado ele não fala, não dá informação, mas para vocês ele fala. Ele fala. É muito bacana, porque ele sabe, o adolescente ele sabe que o conselho tutelar é um órgão de proteção para ele. A gente está lá para a gente proteger. Eles têm essa consciência? Tem essa consciência. Alguns têm, né? Alguns têm. Mas normalmente esses que a gente vai buscar em delegacia, eles sabem que o conselho tutelar está ali para proteger. Isso mesmo. Né? Então eles sabem que a gente vai levar para casa
para entregar para o responsável legal, que a gente está lá como órgão de proteção. Vai conversar com os responsáveis. A gente conversa, a gente orienta, pede para procurar o conselho tutelar durante a semana, né? Porque o conselho tutelar, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 18 horas para atendimento ao público, né? Só que o conselheiro, ele está lá a partir das 9 horas, para fazer relatório, para despachar documentos. Mas das 9 às 11 da manhã não atende, né? Não faz atendimento. O atendimento é das 11 às 18. Das 18. Tá? Na rua Dair Borges, 463. Fica ali atrás do Hospital Irmandúcio. Isso. Perto do CREAS ali. É um lugar muito bacana, uma sede nova. Bem situado, né? A gente está muito feliz na sede. Sede boa, né? Uma sede muito bacana, né? Bem acolhedora. E a gente está lá para atender todas as pessoas. De final de semana é urgência e emergência. Então, quem aciona o conselho tutelar é o monitoramento, hospital, né? E quando existe alguma denúncia, né, de caráter assim que o monitoramento esteve presente, crianças sozinhas, enfim. E aí nós somos acionados, que tem um conselheiro de plantão que fica 24 horas. Né? A gente acaba fazendo... Esse plantão vocês fazem como? Vocês ficam lá na rua Dair Borges? Não, fica em vocês casa. Vocês ficam do lado do celular? Isso, com o celular, né? No final de semana, né? Final de semana. Durante a semana a gente fica no conselho. Sim. Fica no conselho. Uhum. Final de semana... E durante a semana à noite? O atendimento ao público é das 11 às 18. Isso. E aí à noite? Vocês também ficam em QAP? Tem um conselheiro também em plantão. Sempre nós temos uma escala. 24 horas. 24 horas, 7 dias por semana, 365 mais ou menos isso, né? Quando a gente faz o plantão 24 horas, no outro dia o conselheiro acaba folgando, né? Sim. Porque plantão é aquela coisa. Também não é possível, né? Tem dia que é um plantão, a gente costuma falar, né? A gente tem um grupo e a gente acaba se comunicando. Tem dia que o plantão é tranquilo, mas tem dia que parece que... Cai balão. Que o município, né, as pessoas resolveram... Todo o mundo quer brigar, todo mundo quer fugir de casa. Então acaba sobrecarregando um pouquinho, né? Teve um plantão meu aí que eu trabalhei das 9 da manhã até meia-noite, assim, correndo para um lado, correndo para o outro, seguido. E de madrugada deu uns 2 casinhos, mas tem plantão que é bem tranquilo. Mas a gente está lá atuando e zelando sempre pelas crianças e adolescentes do município. Né? E a gente quer até fazer um convite para as pessoas conhecerem, Fique à vontade, né? Então, faça conhecerem a sede do conselho e dizer a vocês que o conselho tutelar não é bicho-papão, né? Nós somos um órgão de proteção. A gente está lá para atender, para orientar, para encaminhar e sempre à disposição dos munícipes. Né? Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, procura, não tenha vergonha, o conselho não está para prejudicar, a gente está sempre para ajudar, sempre zelando por eles. Né? Nunca espere o jovem, o adolescente se tornar problemático. Antes que ele se torne problemático, procure vocês ajuda, e tentem consertar antes que a coisa perca o controle, não é isso? Exatamente, e a gente consegue ajudar. Tá? Em questão de drogas, em questões de adolescentes que são negligenciados, a gente consegue encaminhar, sim, o nosso papel lá é para encaminhar. Tá? E sempre é bacana que, eu costumo dizer lá no conselho, que às vezes a gente consegue ajudar, às vezes, infelizmente, a gente tenta, mas a família às vezes também não quer ajuda, né? Não busca. Às vezes a família também está cansada. Exatamente. E chega uma hora que, usando o português claro, né? O saco enche. Isso, a mãe cansa. O pai e a mãe tenta, o garoto tenta, ou a menina pronta. Chega uma vez, é isso que você quer? Isso. Então vai pro mundo. E aí o que a gente fala? Que eu costumo falar isso nas minhas palestras, que a responsabilidade dos filhos não é do conselho tutelar. A responsabilidade dos filhos é do pai e da mãe, né? A gente está lá para ajudar. Com certeza, qualquer pessoa que for procurar o conselho, nós estamos lá de braços abertos para acolher, né? Só que... E é bacana quando a gente consegue resolver, que a mãe chega lá elogiando, que a mãe chega dizendo, olha, foi muito bom, valeu muito a pena, né? Isso pra gente é muito gratificante, porque a gente lida com vidas, né? É o que eu falo, a gente lida e um com jovem amor que você e com consegue dor. ajudar. Nossa, super gratificante. É um adulto que você não precisa punir. Isso mesmo. Exatamente. Com certeza. Né? Poderia usar um termo mais forte até, mas vamos deixar desse jeito aqui, que o telespectador que está em casa, o internauta, já entendeu o que eu quis dizer. Exatamente. Então, cuida do jovem
para não ter que punir o adulto, né? Porque É muito importante. se continuar na escalada que está vindo nos últimos anos, o nosso futuro vai ser assustador, porque o que a gente tem visto por aí, eu acho que o trabalho de vocês deve ter aumentado muito, porque o que a gente vê nas ruas aí, a juventude, não estou querendo ser quadrado, né, em ser retrógrado, mas a juventude, sabe, descambou. Descambou. Você vê... É triste ver, né? Todo mundo perdido, você entendeu? Você não vê. Pelo fato, né, de trabalhar com comunicação, com televisão e rádio, meu Facebook bomba, tem bastante gente, aquela coisa toda. E tem muita gente que faz parte do meu Facebook que eu não conheço pessoalmente, eu conheço só alguns. E tem muito jovem. E você só vê foto de jovem com um copo ou lata na mão. Bebidas. Eu acho que a bebida é uma droga, infelizmente, legalizada. Mas que é proibido, né? A Sim. pessoa que vende, Você sabe né? que é proibido no papel, né? Infelizmente. Porque aí vai um adulto, compra, quando o comércio aceita seguir essa regra, né? Porque tem comércio também que vende para jovem, vende cigarro, vende bebida e não está nem aí. Deve faturar. Inclusive quando tem festas, né? Existem algumas festas e às vezes a gente recebe algumas denúncias que naquela festa tem a bebida. E não pode, né? Se o Conselho Tutelar chegar na festa, que essas festas que eles fazem de matinê e tiver a bebida, na mesma hora a gente encerra, né? E acaba levando todo mundo para a delegacia, né? E aí o conselho tem que entregar para isso aí você está dizendo o quê? Festas, por exemplo, um comércio, uma casa de shows que esteja promovendo... Pode, quando é matinê, não pode ter bebida. Tá? Mas tem matinê ainda? Só no carnaval? Tem as festinhas. É? Tem sim. E acontece isso, de servir bebida alcoólica? Então, não, assim, teve um dia que nós fomos acionados que teria, mas quando nós chegamos lá não tinha a bebida, porque realmente não pode, né? E aí ficou tudo bem, porque o jovem também, ele tem direito a sair, se divertir, né? Claro. Isso é fato. Mas quando se diz bebida, realmente, né, não pode. Então... Fica a dica aí, né? Para as pessoas... para quem costuma promover. E aquelas pessoas que promovem festas em casa? Tá? A pessoa está fazendo uma festa em casa, tá cheio de criança lá e o vizinho vê lá, dando cerveja para criança. Na verdade não pode, né? Aí se o conselho for acionado, chegar naquele momento e realmente ver, porque é o que a gente costuma dizer, existem muitas denúncias que quando chega pra gente e não é verdadeiro, né? Não, mas o foco da minha pergunta era o seguinte, se tiver vocês têm autoridade para entrar numa festa privada? Não, na verdade não, a gente só tem autoridade se tiver um mandato de um documento do juiz pedindo para a gente verificar. Então, espera um pouquinho. Como é que é o papel do munícipe? Eu sou vizinho Se você não permitir que o conselho entre, a gente só pode entrar com uma ordem do promotor. Eu sou vizinho, eu estou vendo lá que está rolando um churrasco na casa do meu vizinho, eu estou vendo que eles estão lá, tem um monte de criança e tem aquelas pessoas... sem noção, que fica dando a espuminha para a criança beber, e aquela coisa toda. Aí eu falo, isso está errado, vou denunciar. A quem eu devo me dirigir primeiramente? Não, você pode denunciar no Conselho Tutelar. Naquele momento, urgência e emergência. Vai chamar o 99, né? O monitoramento, e o monitoramento, se o monitoramento chega lá e realmente vê que está acontecendo, ele aciona... Monitoramento manda quem lá? Um guarda civil? Isso, o guarda civil. Aí ele chama o Conselho Tutelar. Entendeu? Só que assim... Aí o guarda civil, ele tem autoridade para chegar lá, por exemplo, e pedir para entrar nessa casa? Então, ele pode pedir para entrar, mas é aquela coisa, se a pessoa não permitir, não tem como. Aí só com o mandato do juiz. Tá, e o que o guarda civil faz? Então, aí ele vai pedir, vai ver se realmente chega lá, pegar, fulano... Eu gostaria de entrar para saber... Aí, se realmente for verídico a situação, encaminha o pai para a delegacia. Tá, aí o cara não permite. Aí ele liga o quê? Ele fala, o guarda civil entra em contato com o delegado?
Não, aí se a pessoa não permite, é isso que eu tô te falando, tem que ver se realmente acontece. Se tiver acontecendo e o guarda vê, ou a guarda civil vê que tá tomando, que a criança tá, vamos supor, tá bêbada, aí sim, ele conduz a delegacia. Tá, mas o guarda civil não viu, ele chegou no portão, o proprietário não deixou entrar. Não tem como. Aí ele fala, eu tenho uma denúncia aqui que a gente precisa certificar. Não, o cara fala, não pode entrar. Não, vocês não, o guarda civil. Então, aí ele também não pode entrar. Aí ele aciona quem? A polícia? Não, então, o guarda civil, eu não sei se ele tem esse poder de entrar dentro da casa. Que não, né? Entendeu? A gente só pode que aí o delegado é que pede para o juiz... A gente só pode adentrar dentro da casa de qualquer pessoa com um documento do juiz. Tá. Aí e quem aciona o juiz seria o delegado? Isso. Ah, então. É isso que eu estou querendo colocar, o trâmite todinho. Por exemplo, vai o guarda civil... Não, na verdade não. A guarda civil aciona o juiz. A gente não tem... O juiz, na verdade, quem vai passar o documento para ele é o conselho tutelar. Naquele momento, o guarda ele tem o poder, de repente, se ele pegar a situação ali no flagrante, de levar para a delegacia. Não, tudo bem, aí é perfeito. É perfeito. Eu estou falando justamente a parte imperfeita da coisa. Entendi. Quando ele não tem acesso à casa, porque o proprietário não permite... Aí o conselho tutelar vai fazer uma notícia de fato para o juiz... vocês é que fazem o contato, ele não precisa entrar em contato com o delegado. O conselho tutelar faz uma notícia de fato para o promotor, informando a situação, aí o promotor ele vai tomar as medidas cabíveis. Aí vamos supor que essa festa ela vai reincidir numa outra situação. Chegou essa denúncia pra gente e vai reincidir. Aí sim, com o mandado do juiz a gente consegue entrar. Então nessa primeira festa não consegue entrar de jeito nenhum. O juiz Se não permitir, não. O juiz não consegue emitir, não tem um juiz de plantão? Não, porque precisa ter um documento. Não, até tem, mas aí até sair esse documento, entendeu? Às vezes a festa acaba e a coisa não aconteceu. A gente só pode adentrar na casa de uma... É que nem acolhimento, né, Sueli? Quando a gente vai fazer um acolhimento institucional, vamos dizer, porque tem aquele acolhimento emergencial, né? Qual que é quando esse você acolhimento? chega... Explica pra ele, Sueli. Quando você... O acolhimento emergencial é quando o conselheiro chega, recebeu uma denúncia, às vezes pega aquele caso grave, tá acontecendo, e a gente viu no momento que a situação não tinha como ficar com o responsável. O que é um caso grave? Criança sozinha, vamos supor. Uma criança sozinha em casa. Duas crianças sozinhas, né? Dentro de casa. 9 anos e 3 anos de idade, sozinha, dentro da casa, tá? Aí você chega, não tem ninguém. Aquela criança está com fome, aquela criança está com frio, não tem ninguém. Eu não posso entrar dentro da casa da pessoa, pegar as crianças e levar embora naquele momento. Sim. Mas aí a gente, né... Tá sozinho, não tem família, não localizou ninguém. Aquela criança veio para fora, na calçada conversar, não consegue, olha, não tem. Tem vó? Não tem. Meu pai tá na rua, não tem tio, não tem ninguém. Aí aquilo é um acolhimento. Uma vez saiu uma notícia dessa, né? Que a mãe saiu para ir no final de semana, foi pro baile. E largou as crianças sozinhas. Largou as crianças em casa, saiu no jornal. Não pode, exatamente, não pode. Agora, para a gente acolher uma criança, quem bate o martelo, né, quem vai decidir com um mandado de busca e apreensão é o promotor e o juiz. Aí vai o conselho tutelar, guarda municipal e oficial de justiça. O conselho como medida de proteção. A gente está ali para proteger aquela criança. Entendi. Entendeu? Então, mas no momento em que a criança estiver sozinha, se ela sair na rua e por exemplo, estão presos dentro de casa. Sim. Aí chegou uma denúncia, olha, eu tô presa, criança de 9 anos presa dentro de casa. Isso aí pode ser uma denúncia de um vizinho também. Pode chegar no conselho tutelar. A guarda chegou lá, tá sozinha. A guarda sempre através do 99. Isso, a guarda pode até arrombar, porque a criança tá sozinha. Só que sempre na presença do conselho tutelar. Aí o conselho tutelar vai pegar aquela criança, vai tentar, né, para ver se tem alguma família de extensão. Não tem, vai pro abrigo. Entendeu? Isso que eu ia perguntar agora. Encaminha a criança para o abrigo. Vai para o abrigo. O abrigo aqui em Praia Grande fica onde? Fica na Praça das Bolas. Nós temos um na Praça das Bolas. Nós temos a Casa de Retaguarda, que é próxima ao Conselho Tutelar. E nós temos um outro ali na Tupi. Nós temos legal, 3 abrigos. Tem bastante vaga, pelo menos, né? Tem. O município com a gente, assim, é bem parceiro, né? Nós temos 2 carros, né? Nós temos uma sede que você viu, uma sede nova. Não é bem bacana, muito boa. Mas assim, o trabalho do Conselho Tutelar é muito difícil, não é nada fácil. É meticuloso, né, pelo que eu senti. Aí você falou que esse aí é o exemplo de acolhimento emergencial. Isso. Você falou que tinha 2 modelos. Institucional é quando você documenta, manda para o promotor, né, o relato daquela família,
E aí o promotor ele vai pedir o acolhimento. Aí vem um documento de busca e apreensão, que é onde eu falei que vai o conselho. Vai qualquer dia lá. Não, aí sai, vamos supor, nós mandamos o documento, saiu hoje. O conselheiro que está de plantão hoje é que vai fazer esse acolhimento. Buscar. Isso. Mas, de verdade... Mas não vai sozinho, né? Não, vai com o oficial de justiça e com a guarda municipal. Tá. De verdade, é o que a gente sempre fala. Porque sozinho é perigoso, né, gente? Mas a gente não vai. Na verdade, o Conselho Tutelar, para acolher, é em última instância, tá? Quando esgota todas as possibilidades. Claro, porque senão esses abrigos todos aí ia ser uma beleza, porque tem de criança largada por aí, vocês têm que tentar consertar, né? Consertar, não chegar acolhendo tudo, senão o município não vai aguentar, né? Não vai aguentar, né? Porque eu costumo dizer muito, né? A parte mais fácil do filho é fazer. Isso né? mesmo. E depois formar o caráter, educar, e aquela coisa toda é a parte mais complicada, que normalmente é a que a gente tem notado hoje em dia. Vocês devem ter contato diário com isso aí. Os pais hoje em dia não estão muito afetos assim a se preocupar com isso, né? Hoje em dia é tudo muito difícil, né? Os pais precisam sair para trabalhar, né? É muito complicado. Às vezes a vida é corrida, né? Difícil, mas também tem gente que se aproveita disso. Tem gente que larga filho e não tá nem aí, você entendeu? Quer continuar numa vida boa. Esse pessoal é complicado, né? É muito complicado. Mas esse é a nossa atuação, né? Sem contar que a gente ainda participa das palestras, né? Em parceria aí com a Juventude Legal. E fora que também, muitas vezes, as escolas acabam convidando para fazer, né? Para levar informação. E é muito importante. Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem nem como que o conselheiro está ali atuando. Né? O Conselho Tutelar é subordinado a algum órgão? Por exemplo... Ele é um órgão autônomo, né? E uma vez criado, ele não pode acabar. A cidade, na verdade, nós já comportaríamos ter 3 conselhos, né? Que a cada 100 mil habitantes, existe uma norma que a cada 100 mil habitantes há um conselho tutelar. Um conselho tutelar. Aqui na cidade já estamos com 315 mil habitantes, né? Já deveríamos estar com o terceiro. A gente está lutando aí para outro, pelo menos para mais um. E um conselho tutelar, ela tem um número mínimo de integrantes ou o número máximo? São 5. São sempre 5. 5, né? Para cada conselho então, quer dizer tem que teríamos que ter 15 já deveríamos ter 15 conselheiros na cidade. É uma sugestão, na verdade é o que o Conanda sugere, né? Que seriam 15, então, né? Pelo número de habitantes. Então, cada cidade tem que ter no mínimo um conselho. Então, a nossa cidade, ela está dentro da norma, né? Então, ela tem um conselho. Uma vez tendo um conselho, ele não se acaba e a tendência é aumentar, né? Ter mais conselhos. Até porque a demanda é muito grande. Muito grande, né? Muito grande. Cada dia aumentando mais. Então tá, falando em demanda, nós vamos fazer a nossa demanda, nós vamos dar um pequeno intervalo, já a gente volta com o segundo bloco do programa, batendo um papo aqui nesse programa de hoje, com a Renata Zabel, que é presidente do Conselho Tutelar aqui de Praia Grande, e também com a Sueli Agrela, que é conselheira tutelar. Voltamos já aqui com o TV Com Debate. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres.
Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. Como você faz para assistir o programa? Já falei no início do primeiro bloco, mas é de segunda a sexta, 10h30 da noite, aqui pela TV com canal 11 NET em todo o litoral de São Paulo e também através da internet. O endereço está aqui na sua tela. Hoje nós estamos recebendo o pessoal do Conselho Tutelar aqui de Praia Grande, a presidente do Conselho Tutelar, que é a Renata Zabel, e também a conselheira tutelar, Sueli Agrella. Muito bem, nós terminamos o bloco anterior e eu perguntando se o conselho era subordinado a alguém, vocês respondendo que era paralelo, né? Me diga uma coisa, isso é um rabo de foguete, ser conselheiro tutelar. Como é que a pessoa se torna conselheiro tutelar? Está andando pela rua, alguém aponta o dedo, você vai ser conselheiro, a pessoa fala, não quero, como é que funciona? Então, para ser conselheira, você tem que ser maior de 21 anos, ser moradora da cidade, né? Você vai se candidatar, ter nível superior em qualquer área, tá? Isso é uma coisa que não exige qualquer área. E precisa ter nível superior. Nível superior, em qualquer área, faculdade. Qualquer faculdade, qualquer área. E ter um trabalho no mínimo de 1 ano com a criança e adolescente, né? Não é 2 anos, né? 2 anos, tá? Com a criança e adolescente. Tido um trabalho junto à criança e adolescente, tá? Então já tem que ter um histórico, um histórico de trabalho com jovens. Trabalho com a criança e adolescente. Isso aí seria do quê? De atendimento a jovens? Trabalhos... Ou simplesmente alguma ONG, o cara que treina uma criançada aí. Isso, para ter um contato, né? Já dentro da comunidade. Saber que essa pessoa leva jeito. Isso, entendeu? Entendi. E aí a pessoa tem que comprovar isso. Tem que comprovar, tá? Aí você vem para candidato, você faz uma inscrição, tá? Esse ano, nessa última eleição, tiveram uns 37 candidatos. Isso é uma eleição dentro do município? Dentro do município. É uma eleição como se fosse para prefeito? Como se fosse para vereador, vamos falar. Vamos como supor. são 5, com agravante, como né? são 5 conselheiros, a gente pode comparar com a Câmara Municipal. Então vamos lá, tivemos 37 candidatos e aí os 5 mais bem votados são os que entram, tá? Cada um vai em busca, né? Alguém precisa ter alguma coisa tipo de partido? Não, candidatura independente? Individual, né? Como é que é feita a campanha? A campanha, cada conselheiro, ele vai na sua comunidade, vai na Praia Grande divulgar, né? Então a gente procura aí... Vai buscar voto na rua, vai buscar corpo voto a corpo. na rua, corpo a corpo. Apresentar ali que você está candidato, porque não tem proposta, né? O candidato, ele não tem proposta. O Conselho Tutelar, ele não tem proposta, né? Como vereador. Ele, na verdade, ele tem que ir ali em busca... apresentar o que ele vai fazer. Que é na realidade, eu acho que o trabalho do candidato ao Conselho Tutelar, pelo que eu sinto, né, a base é chegar e dizer para que serve o Conselho Tutelar. Para que serve, isso né? mesmo. Porque o povo não sabe, né? O pessoal não sabe, isso mesmo. E assim, e com agravante, né, que a gente costuma falar, porque a eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição obrigatória, você não tem a obrigação de ir lá votar. Tem obrigação. Jura? É facultativo o voto? Então, que assim, coisa moderna, num país onde o voto é obrigatório. Pois é, a pessoa vai votar se ela conhece o trabalho do conselho, se ela conhece a conselheira como a pessoa, né, da conselheira, e os amigos em comum. Tá, e a pessoa para votar tem que ser o quê? Tem que ter título de eleitor? Ter título de eleitor, é Só. a única exigência. Então, título do RG. Maior de 16 anos pode Isso, votar. maior de 16 anos. Tem título, você pode votar. Qual é a frequência? Vocês têm esses números? Então, não tem... Quem afere isso? Quem organiza? CMDCA. A CMDCA. Isso. E o município em si, né? Eles escolhem algumas escolas, né? Escolas do município, não são todas as escolas que têm eleição, né? Aí é escolhido. Aí tem sessão eleitoral, urna, tudo certinho. Vai pela sessão e pela zona. Escolhem algumas escolas. Por exemplo, quem mora aqui no Boqueirão, esse ano, né, votou no Carlos Roberto Dias. Quem mora na Aviação, Isabel Figueroa. Isso. Quem mora no Samambaia, pouca escola assim também? Ari Cabral. Isso. Tivemos, acho que uma faixa de 6 escolas só, né? Só? Eu não lembro. Foram umas 6 escolas. Quer dizer, tudo depõe contra, né? Porque, por exemplo, a pessoa que mora
20 quarteirões de distância da escola, ela vai ter que andar 20 quarteirões para ir na escola. Não, tem sempre uma escola mais próxima, né? Por exemplo, são Não poucas muito, 5, 6 escolas. Uma cidade de 22 quilômetros de extensão. Praia Grande foi o Carlos Roberto, Praia Grande. Boqueirão foi o Carlos Roberto, Tude Ronaldo Lameira, Vila Sônia Marianinho. Então, quer dizer, quem mora no Boqueirão inteiro só tinha o Carlos Roberto Dias. Não, pra... e fora que o domingo estava uma chuva. Entendeu? Uma chuva que eu falei, meu Deus Na verdade, do céu. quem vai votar são pessoas que conhecem o trabalho, que às vezes já foi lá naquele conselho, foi atendido, sabe? Não, o conselho é um órgão É importante, né? Vamos, porque... Mas você sabe que isso é legal? Eu tô empolgado com isso, que vocês acabaram de falar, porque eu sou partidário do voto não obrigatório. Eu acho que o voto obrigatório é um negócio... Qualquer coisa que seja obrigatório, para mim já é ruim. Porque se te obrigam a fazer alguma coisa, é porque você, por vontade própria, não faria. Né? Então, quando você tem o voto obrigatório, eu já não gosto. No caso de vocês, o voto não é obrigatório. O número de escolas foi pequeno. 5, 6 escolas para o município do tamanho de Praia O tempo Grande. de votação também Tempo também menor. é curto, Foi Foi das 9 às 3, se eu não me engano. Até às 15 horas, Às hoje 15 horas. 16. Tá, tem alguma coisa fácil nessa eleição ou é tudo difícil? É tudo É difícil. tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Porque vocês Fora não têm de você- partido, não tem partido, certo? Então é cada um por si e Deus por todos. Legal. Se não tem partido, não tem dinheiro que vem do partido para você Não, ficar cada um dando lá. seu Cada um vai ter que se bancar. Se bancar, Certo? isso mesmo. Então, quer dizer, não tem facilidade nenhuma. Quer dizer, quem se candidata a ser conselheiro é um rabo de foguete danado. Graças a Deus a gente tem pessoas que gostam da gente, que acreditam no nosso trabalho e que foram lá dar o Não, voto. vocês duas, pelo menos, com certeza, os outros três que estão tem lá, mais- tem com uns- certeza, porque vocês estão aqui. Alguém votou em vocês. E teve assim, até que foi uma votação muito expressiva, porque tava muita chuva no dia, muita. Né? Pouca escola, Pouco. distante, chuva. Foi uma votação expressiva. Eu tive 2.692 votos. Eu fui a candidata mais votada. Né? Depois teve o Daniel com Eu fui a 2.000. quinta, eu fui a quinta. A Sueli. Você foi a primeira ou você foi a Eu fui última? a última. Teve a Ju, que é. Você sabe o número de votos, O Sueli? meu foi 1.760, parece. Olha a diferença aqui pequena, 2.700 para 1.700. 2.692. E aí depois foi 2.200, as outras eu não me recordo. Mas foi assim, sabe? É um número grande, é um número grande de Por não pessoas. ser obrigatório, né? Exato. Eu falo, sou muito abençoada, né? Porque as Eu pessoas tava acreditavam. aqui matutando se eu perguntava isso ou não para vocês. Não, é importante Eu falei, eu vou falar. perguntar, não vou perguntar. Eu fiquei preocupado porque você ia falar, eu fui eleita com 15 votos. Que foi o que eu imaginei. É engraçado que às vezes... Eleito com 15 votos, né? Que é síndico eleito com 15 votos, É né? engraçado que às vezes a gente conversa muito com conselheiros de outros municípios, né? É verdade. E eles sempre, no começo quando a gente, da gestão, né? Porque a gestão 2016, 2020. Então eles ligavam, eles perguntavam, vem cá, e aí quantos votos? Quando a gente fala o número de votos, eles ficam... Eles falam, não nossa, acredito. na minha cidade você ia ser prefeita. Eu tive 500 votos, eu tive 200 votos, eu tive, né? 2.692 votos é um voto, né? É uma quantidade de Realmente, votos. é bem expressivo. Qual outra Bem cidade expressivo. aqui da região que tem conselho tutelar? Todas São têm. Vicente, todas têm, Todas os... Santos tem que ter. três conselhos, São né? Vicente também, né? São Vicente, acho que tem um ou Vocês dois. são dois. São dois, São Vicente são dois. Mas Santos assim, tudo um número pequeno. Né? E aqui foi uma votação muito expressiva. Foi mesmo. muito legal. Grande, Uma foi vitória, né? Uma vitória Que muito beleza. grande. Olha, vamos fazer uma média aí, colocando você com 2.700, ela com 1.700. Tá? A gente soma aí que cada um tenha tido 1.200 votos. Eu acho que, A média, chegou a fazendo uma 10 média. mil votos, né? Se eu não me engano, É, juntando, acho que foram 10 isso que eu mil queria votos. fazer aqui agora. Eu É. ia chutar isso, ia dar uns 6, 7 mil E o votos. que é importante a gente passar para as pessoas, que é importante votar, é importante ir lá e dar um voto, porque hoje você pode não precisar do conselho tutelar, né? Mas de repente Eu amanhã acho que você todo pode. mundo precisa do conselho fora? tutelar. Eu, por exemplo, eu não tenho filho, Mas o vizinho. mas o meu vizinho tem, às vezes meu vizinho maltrata, precisa do E conselho não é tutelar. só isso. O conselho tutelar não é só nessa questão de crianças com problemas com drogas, é uma vaga de escola. A gente consegue solicitar uma certidão de nascimento, um atestado de óbito. Tudo isso são nossas atribuições. Para né? jovens ou para qualquer pessoa? Não. Para Criança e adolescente. até 18 anos. Até 18 anos. Completou 17 18 anos anos, e 11 17 meses. anos, 29 dias.
A gente 11 meses, consegue. 29 dias. Isso. E tá? assim, na verdade, que nem você está falando, aí de repente você mora num prédio, então você escuta lá no seu condomínio um pai que bate naquele filho todos os dias, uma agressão verbal, psicológica. Aquela criança que chora até o meio da madrugada. Entendeu? De Mas, repente. Por que está chorando? Uma criança chorando, Será que uma a mãe criança de saiu? colo chorando no meio da madrugada. A orelha já fica de pé. Entendeu? Será Às que tá vezes nem é acontecendo? nada, né? Às Sim, vezes a gente não é nada, pode ser uma muitas vezes- cólica. É, Pode ser uma verdade. cólica, mas mas de pode não repente, ser. por isso que eu falo, se você não denunciar, você denunciando, você pode salvar uma vida. Exato. certeza. Né? exato. Você pode ajudar aquela família. Às vezes aquela eu mãe tenho, tá com eu tenho como problemas. princípio de pensar sempre o pior. Eu estou sempre preparado para o pior. É. Às Se vem vezes- o melhor, eu usufruo. Isso. Você entendeu? Se uma criança está chorando, tá? Eu acho que o correto é... Por exemplo, no meu prédio, tem uma criança chorando lá no meio da madrugada. Chora constantemente. O que será Sabe, que aquele acontece? choro que você está notando que tem alguma coisa diferente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou falar com o meu guarda da noite. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Alguém mais reclamou? Olha, o teu vizinho tal reclamou, o teu vizinho tal reclamou. Pô, cadê o síndico? Bom, vai conversar com o síndico. Dentro do condomínio, primeiro é o síndico, Sim. né? O síndico chegou lá e falou, não estou conseguindo, tenta lá fazer alguma coisa, não conseguiu. Aí, pumba, daí já sai fora do condomínio. Ou polícia, ou conselho tutelar, ou qualquer coisa, que aí tem que tomar uma atitude, que daí tem coisa errada. Né? E aí, numa situação dessa que você acabou de falar, às vezes você salva uma vida. Salva uma vida. É Não muito é? importante, né? E é importante as pessoas entenderem o trabalho do conselho tutelar. Porque às vezes a pessoa liga lá no conselho e fala assim, olha, eu tô com um adolescente aqui, ele tá quebrando a minha casa, o conselho tem que vir. Não, não é o conselho. Você vai chamar polícia. o SAMU. Você vai chamar o SAMU, ele está em surto, é o SAMU. Ou o adolescente... Mas o morador, o cidadão não sabe disso, né? O cidadão comum não sabe disso. Então, né? mas o adolescente, ele está aqui, ele cometeu um ato infracional. Você vai acionar a guarda. Aí a guarda vai acionar o conselho tutelar. Entendeu? Então tem todo um Não protocolo. aciona a polícia? Quando um jovem faz um ato infracional? Normalmente é a guarda. Ou É a polícia, guarda? É a guarda municipal. E a guarda tem essa municipal é autonomia? muito parceiro nosso. É um parceiro. Muito parceiro nosso. Eles que acionam a gente na madrugada. Ah, tá. Você que é o tá falando por causa do menor, né? É, Por ser por ser menor, menor, entendi. Tá? Eles são muito parceiros nossos. Então, é importante. Só que é o que a gente está falando. Às vezes a gente chega em determinada situação que aquela denúncia está no fervo e que não é verídico. Como muitas vezes a gente chega e a gente toma as medidas cabíveis, né? Orientando, encaminhando, mandando para o promotor. Você falou um negócio aqui agora que eu achei interessante, Renata. Antigamente tinha muito trote na polícia, no Corpo de Bombeiros. Vocês têm identificador de chamada também, então é bom a gente deixar claro. Na verdade, não. As nossas denúncias são anônimas. Anônimo. Mas vocês têm o número da pessoa, se ligar. A pessoa às vezes liga e passa, mas a gente nem pode pedir. Entendeu? Mas se essa pessoa passar um trote para vocês, por exemplo? Mas aí a gente vai lá averiguar. Tem que né? averiguar. A gente vai lá ver se realmente procede. É difícil, às Tem vezes. que averiguar sempre. A Tem que gente vai lá averiguar, averiguar. porque ela não é obrigada a passar. De repente você liga e você não quer falar. Olha, você não quer se identificar. Então. As denúncias lá são feitas anonimamente. Anônimas. Sim. Às vezes a pessoa quer fazer a denúncia e quer se identificar. Por exemplo, chega um pai lá, tem um problema com a mãe. Não, eu quero me identificar. Você pode falar que foi o pai que fez. Aí sim, a gente notifica essa mãe. Olha, partiu do pai. Né? Mas assim, a gente não tem esse problema de trote. Às vezes. O pessoal vai passar trote, eles passam trote em outros. Eles gostam muito de passar trote em Corpo de Bombeiros. Não sei por que Então, esse barato que eles têm. às vezes, quando a gente chega lá, que nem já aconteceu, as crianças estão sozinhas, estão chorando. Chega lá, não é nada daquilo. Não é nada. A criança está com o responsável, a criança está chorando porque a criança não dorme à noite. Né? Ou tá com cólica, ou né, tá como a com gente falou. cólica, exatamente. Então tem muito isso. Por isso que é importante do olhar, né? O conselheiro ele tem que ir lá e olhar, né? Ver, verificar, encaminhar, para depois, se realmente, né, proceder aquela denúncia, aí a gente encaminha para tomar medidas cabíveis, porque é o que eu falo, a gente lida com vidas, né? É muito complicado. E hoje, assim, a maioria das nossas denúncias também vem via telefone, vem via e-mail, tá? A gente tem o Disque 100. Diz que 100 é o quê?
O Disque 100, ele vai, a denúncia vai para Brasília, né? E depois eles é distribuem distribuído para os municípios. para os municípios. Então, tem É o um Disque 100. telefone Disque Disque 100. 100 Disque ou 100. ligando ao 3474-4312, que é o nosso telefone lá do Conselho Tutelar, ou pode ir direto no Conselho para fazer a denúncia. Ou o 99. Ou Ou 99. 99. Entendeu? O 99, urgência e emergência. Então, emergência. final de semana não consegue o contato do Conselho Tutelar, porque não funciona. O 99, olha, criança está aqui sozinha, criança apanhou, né? Aí o monitoramento aciona o Conselho Tutelar. Entendeu? Então, E esse assim, é... Ou esse Disque 100 aí é uma coisa mais burocrática, né? A pessoa diz que 100 vai até Brasília, Brasília vai analisar, Aí eles distribuem. vai montar e Eles distribuir, mandam isso pra leva um gente. tempo, mas vem né? rápido, não, vem rápido, rapidinho. viu? Bem Vem rápido. rapidinho. Isso chega muito rápido. É bem Porque é legal. através de e-mail, né? Então ele já dispara rapidinho, já chega pra gente. Rapidinho. E assim, o olhar que nos ajuda muito são os pedagogos, né? Porque, na verdade, eles estão ali o dia a dia na escola com aquela criança. Eles dão um e eles, feedback pra vocês, eles né? São conseguem maravilhosos. muito ver aquela criança às vezes está triste. Por que aquela criança está triste? Por que aquela criança às vezes vem para a escola suja? O que está acontecendo? Às vezes alguma coisa está acontecendo em casa, né? Então isso também é o nosso olhar, porque a gente não consegue estar em todos os lugares. Então eles Vocês são... mantêm algum contato mais estreito com os pedagogos? Por Sim. exemplo, visita periódica para bater um papo? A gente tem essa parceria Tem com uma eles, grande eles procuram parceria. o Conselho Tutelar, a gente tem reuniões constantemente, às vezes vai até fazer, né, essa visita com o pedagogo, é muito importante. Esse elo que a gente tem com a rede, Com a né, rede toda, do né? município, com o município em si, é muito bacana, é bem importante, E né? produtivo, pelo que eu Muito tô entendendo, né? produtivo, muito produtivo. Você falou, né? A gente estava aqui conversando sobre eleição, falamos de eleição. Qual é o período de a gestão? É uma gestão de 4 anos agora. 4 anos. 2016 a 2020. 2020 Tá, vocês foram vem- eleitas em 2015, 4 de outubro de 2015. Teve a eleição. teve a eleição. Aí vocês tomaram posse em Dia 1º 10 de janeiro. 10 de janeiro. janeiro, isso. Aí já iniciamos trabalhando Bem na temporada, bem hein? na Temporada. temporada. Como é que funciona esse negócio? Muita molecada foge ainda do interior e vem pra cá passar Muito, as nossa, férias. Muito. temporada eu falo, gente, Praia Grande é a E olha, eu vou dizer que cidade do passeio Em deles. 1999, eu trabalhei no Guete, aqui em Praia Grande, e a gente fazia esse atendimento na orla da praia. E eu, junto com o Hélio Sazak, né, o Hélio coordenava e eu ficava junto com ele lá e tudo. E a quantidade de crianças, de jovens que fugiu de casa para ir para a praia. eles querem conhecer a Praia Grande, tá? Porque o nosso município está crescendo dia a dia, né? E aí chega aqui, ficam perdidos. E aí aciona o Conselho Tutelar. Aí aciona o Aí o conselho. Conselho Tutelar tem que abrigar para depois o município fazer o recâmbio para a cidade de origem deles. Pensa o... Porque o pai, muitas vezes, quando a gente liga, fala, ele não foi, ele vai ficar, não vou buscar. Ah, ele não foi? Manda ele voltar. Aí o município é que leva para a cidade. Entendeu? Faz o E recâmbio. eles, todos eles, temporada é absurdo. Eles querem conhecer a Praia Grande, porque a Praia Grande é uma cidade, Lógico, né? lógico. Tá crescendo a cada dia. Então eles querem conhecer. E é engraçado, Praia mas Grande é o quarto destino no nossa, país. exatamente. E eles querem conhecer o município. Aí quando chega aqui, vê que, né, que não é Aí assim vem que pra funciona. cá, pega um ônibus, vem pra cá, ou vem de carona. Vem de E- carona. Aí chega aqui, não tem onde ficar. Tem. Aí quando... Às vezes Aí eles corre dormem o na risco. praia. Dormem Aí na corre o praia. risco de cair na mão de um pilantra. É, Exatamente. E aí a gente tem que abrigar, né? Abriga e depois o município faz o recâmbio. Acontece Muitos já muito. sabem, viu? Muitos já sabem. Tem, às vezes eu pego ela pega aquele mesmo Já sabe, adolescente. vai levar a netinha. Ai, já sabe. Vai levar a netinha, vai, porque não pode, você não pode vir para o município sem o seu responsável. E assim, você manda de volta pra cidade, daqui a 2 semanas ele tá aqui de novo. No próximo feriado você pega ele aqui de novo. Ah, eu vim curtir a praia, tia. Ainda eles falam assim pra gente. Aí quando chega a entardecer, aí eles procuram um conselho pra poder... Eles próprios procuram. ligam para um Ou 99, já delegacia, sabem, ou vão pra várias já sabem, vão pra delegacia. delegacia. Dizer Ou que vai não pedir tem ajuda dinheiro para pra algum voltar. comerciante. Você vê? Tem uma molecada que já tem malandragem, né? Já tem. É malandragem. Já Meu sabe Deus tudo. do céu. Ah, onde eu vou dormir essa noite? Já sabe. Em casa, porque eu vou falar com o conselho vai mandar pra casa. É. Vai nada, vai dormir no abrigo, Vai depois dormir você no vai pra abrigo, casa. depois vai pra casa. Ainda mais quando é final de semana, tem É. que esperar para poder, né? Lógico. Não... Tem todo um protocolo, não é assim, Senão chega e já manda. pega cada um, põe dentro de um carro, aí leva, vai ficar
Eles são danadinhos. São espertos. Molecada? Muito espertos, gente. Quantas vezes vocês podem se reeleger? Na verdade, 2 é igual prefeito. Aí para uma. Elege, depois, reelege isso, para depois pode vir. uma... São 2 gestões, aí para uma. Aí depois pode vir novamente. Mais 2 gestões. Mais 2 gestões. Não tem limite. Não. Tem uma recondução só, né? Veio uma, então a gente pode vir mais uma. Aí tem que parar. Na verdade, eles fazem isso para não ter aquela... Para não ficar a pessoa ficar eternizada, né? Eternizada. Mas ali. eu acho importante. Isso é verdade. É bom para É importante pra gente. arejar também, né? Isso também. A gente lida com muitas situações, né? Difícil, né? Então chega um momento assim que existem semanas que é aquela coisa bem tranquila, né? Mas tem dia que você pega aqueles casos bem complicados e que você, quando você chega em casa, você fala, meu Deus. Aí é que eu pergunto para você, quando chega em casa, para vocês duas, quando chega No começo eu sofri um pouco. Porque aí você pega uma situação em que o jovem está assim, penalizou vocês. Então, no começo E aí, eu sofri... chega em casa o quê? Deita na cama, chora, querendo uma danada lá e tem que tomar verdade, calmante. a gente tem filho, né? Então a gente procura, termina vendo assim, a gente pensa no nosso filho que está em casa, que tem aquela condição, que tem um lar, né? Mas a gente às vezes pensa, nossa, não poderia ser diferente com essa criança, com esse adolescente? Eu costumo falar que para você entender a dor do outro, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Sim. Verdade. Né? Então, todos os meus atendimentos, quando você dá uma pausa assim, que você para, você fala, puxa vida, eu vou me colocar no lugar dessa mãe, ou às vezes colocar no lugar do adolescente. Porque às vezes o adolescente, aquilo que a gente falou, ele não tem aquela estrutura. Aí quando você pergunta, a vida dele é muito complicada. Então, quando você faz aquele... né? Então, quando você faz aquele atendimento, sempre se coloca no lugar da pessoa. Porque daí você vai conseguir entender o que aquela pessoa está querendo te passar. No começo eu sofri um pouco, né? Eu me deparava com algumas situações que eu acho que as piores, né? É quando se trata de abuso. Que aí você chega em casa, poxa, você tem filhos. Aí você para pra pensar, você fala, meu Deus... Né? Hoje já não, hoje eu já consigo separar, né? Para você ser conselheiro tutelar, você tem que ter um autocontrole, porque senão você não consegue. Você tem que parar, analisar, e quando dá o seu horário, a gente é ser humano, com certeza, né? Cuidado com o microfone. Tem coisas que você leva, que você às vezes, você acaba levando, não tem jeito. Não, que leva para casa alguma coisa, você leva. tem que desligar, senão você surta. Porque você chega em casa, imagina, você teve o dia inteiro numa situação extremamente tensa e traumática. Você fechou a porta do conselho, foi para casa, entrou dentro do carro, ligou o som, desligou. Isso não acontece. Não acontece. Mas é o que eu falo, você tem que ter um autocontrole. Não, tudo bem, você segura a onda, mas não desliga. E é engraçado que às vezes... E ninguém desliga, né? Você chega aí você chega em casa, lá na hora que você tá sentada lá na mesa, lá jantando, você começa a lembrar, caramba, aquela criança não tinha comida. Exatamente. E aí, às vezes, a gente se depara com essas situações que às vezes as pessoas confundem. Também o conselho tutelar, ele não faz o assistencialismo, né? E a gente está lá para encaminhar, orientar, mas existem algumas coisas que não tem como. Você acaba absorvendo. Tem que participar, né? Afinal de contas, vocês estão lá para isso. Nós somos eleitos para isso, né? Não, e chega uma hora que você fala assim, eu não posso deixar de lado, eu preciso dar uma forcinha. Porque se você nota que se não der uma forcinha, não vai acontecer. Não vai. Né? Aí você acaba saindo um pouquinho fora do teu papel para poder fazer a coisa acontecer. Né? Na verdade... Que é se envolver, né? Que vocês têm que resolver sem se envolver. Sim, a gente não pode se envolver. Né? Mas de vez em quando envolve. Né? De vez sabe, pelo menos... Respira fundo, conta até 10, pelo menos né? você fala assim, fica aqui um instantinho que a tia vai tomar um copo d'água, aí vai lá dentro, respira, toma água realmente. É complicado. Porque é difícil, tem certas situações... Difícil. Eu acho que você falou um negócio de abuso, eu acho que deve ser um absurdo você ter uma criança abusada e ter o abusador perto e tá conversando com os dois e o cara negando, ou a mãe negando, o pai negando, sei lá como é que se existe abuso por parte de mãe. Mas aí você sabe que a coisa não é o que a pessoa está falando, você olha para a criança, você vê que a criança está acuada. Para a gente é muito difícil porque foi o que eu falei, nós não somos um órgão de investigação, né?
Isso não cabe a nós. Mas vocês sentem, né? Aquele negócio. A pessoa sente ali, você sente que o cara está com uma conversa mole, você fala, esse cara está tentando me enrolar. Isso não cabe a nós, isso cabe à polícia, sim, né? Sim. Nossa função é só encaminhar e orientar, mas a gente se depara com algumas situações que realmente quando você para, você fala assim, né? Às vezes, mas nada impede de você chegar no policial ali, assim, em off, quando a pessoa está falando, assim, eu notei que o cara não está... Mas a gente não pode... não pode, pelo amor de Deus. Não pode. Eu não sirvo pra ser conselheiro, sentiu? Não pode, Não, porque você chega e fala, olha, o cara conversando comigo lá e passou umas ideias meio erradas. Vai por esse caminho. Na verdade, a gente acaba documentando algumas coisas, né? A gente documenta nos nossos relatórios. Você nota que o cara realmente abusou e o cara tá negando e com conversa mole. Aí chega na frente do policial, o cara vira uma criança, sabe? Uma moça. Aí você fala... Mas isso não faz parte do nosso trabalho, mas é complicado. E assim, só para deixar claro que tudo que as nossas atribuições, né? São fiscalizadas pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. E é tudo os artigos baseados no nosso ECA. Né? A gente não pode fazer nada que não esteja ali. O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? A gente tem que seguir, tem que seguir a lei. Vocês são órgãos. Exatamente, a gente só pode fazer o que está determinado ali. Vamos falar das palestras rapidinho, que nós temos 3 minutos para acabar o programa, a gente não falou das palestras. Muito bacana, a gente faz essa palestra em parceria com Juventude, fora algumas escolas que convidam o conselheiro para passar essa informação. Para a gente terminar o programa assim de um jeitinho mais suave, né, que a gente está aqui conversando o tempo inteiro, conforme elas forem falando aqui das palestras, o Paulo está colocando umas fotos para vocês verem. Então vocês fazem uma parceria com o Juventude Legal, né? Isso. O Guto, toda lá quinta-feira, né? O Conselho Tutelar. Toda quinta-feira? Isso. Determinado em algumas escolas estaduais, municipais e particulares. Né? E a gente sempre tem um conselheiro para falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Né? E aí sempre tem alguma escola que acaba ligando e convidando o conselheiro para ir lá falar, passar essa informação que eu acho que... A própria escola faz isso? A própria escola faz. E entidades privadas também fazem? Por exemplo, a Associação de Bairro? Sim, a gente sempre faz. Convidando, e até é legal, porque a gente termina divulgando um pouco, né, do trabalho, que as pessoas não conhecem. A palestra eu acho que é importante por isso, né? É muito importante. Tirando essa imagem do bicho-papão do conselheiro tutelar, que o conselho só serve para tirar filho, pai e mãe. Que não é isso, né? É muito pelo contrário, né? Tá ali para não tirar filho de pai e mãe, para restabelecer a estrutura da família. Exatamente. Criar um vínculo, às vezes está cortado já, né? Já rompeu e a gente está ali para ajudar. Essa é a nossa função. Mas é difícil, né? Não? Muito difícil. Muito difícil. Mas a gente está ali, ó. Bom, vamos lá então, a gente tem mais um minutinho. Pessoa que quiser entrar em contato com vocês, pode ser em caso de emergência 199. Tá aparecendo, tudo que elas forem falando vai aparecer aí na tela, tá bom? Caso de emergência 199. Isso. Tá, aí fala lá com o pessoal do monitoramento e já encaminham para vocês direto. Telefone. 3474-4312, que é o telefone do Conselho Tutelar, ou o Disque 100. Ou direto no Conselho Tutelar, Rua Dair Borges, 463, Boqueirão. Tá, é pertinho do Irmã Dulce ali. Atendimento? Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, das 11 às 18, tá? E aos finais de semana, 199, tá? Que é o plantão, não é isso? Bom, eu conversei aqui, cheguei ao final já do programa, com Renata Zabel, que é presidente do Conselho Tutelar de Praia Grande. Obrigado, Renata, pela tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Vocês voltem aqui mais vezes. Com certeza. Tá? Temos os outros conselheiros também, né? Que é a Carla Caires, o Juninho e a Ju Cortez. E aí, numa próxima oportunidade, vem os outros para falar um pouquinho. Isso, a gente vai também vendo aí como é que a gente vai fazer, se tem como a gente fazer alguma parceria com vocês também para divulgar o trabalho de vocês. Com certeza. Quando tiver trabalhos aí, tiver palestras que vocês forem fazer, avisa a gente. Pode deixar. Tá? Que a gente pega e divulga aqui, é só mandar por um e-mail, WhatsApp, aí muito manda legal. Que a gente vem e divulga aqui. Tá bom? Obrigado, viu, Renata? Obrigado. E obrigado, Sueli Agrela, que também é conselheira tutelar. Obrigado aqui pela tua participação com a gente, as explicações foram bem úteis. Tá, muito obrigada. E estamos à disposição, tá? Se precisar, então, tá. Estamos lá. E obrigado a vocês que nos acompanharam durante esse programa aqui, onde nós conversamos sobre o Conselho Tutelar, que muita gente não sabia nem que existia. E queria o nosso programa. E a gente espera vocês no nosso próximo programa aqui na TV Com ou na internet. Um grande abraço a todos. Até lá.